O assunto agora é o Hospital Nossa Senhora Aparecida. E estou recebendo aqui o meu amigo Gringo, né? Todo mundo conhece por Gringo, mas o José Almiro Alencastro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Bom dia ao teu pessoal aqui da Acústica. Bom dia aos teus ouvintes. De fato, o apelido me acompanha desde o dia que eu nasci, Fábio. Então não tem como tirar, não né? tem como tirar. Estou recebendo também a assessora administrativa do hospital, Maria Eunice Inácio da Silva. Muito bom dia, Maria Eunice. Tudo bom, Eunice? Fábio, tudo bem? Tudo bom. Programa Assistir. O governo do estado está... A cada período administrativo do governo do estado, eu vejo que também o governo, o próprio SUS vai alterando alguns programas e... Eu acredito sempre que é sempre para melhorar, mas o melhorar muitas vezes impacta diferente nas administrações dos hospitais, cada um tem um formato. Com certeza. Programa Assistir, Gringo, como é que funciona e como é que vocês estão percebendo esse impacto diretamente no hospital? Bom, Fábio, o que acaba acontecendo? Nós fomos surpreendidos pelo programa, como nós conversávamos agora antes de iniciar a nossa fala. Ele não é tão ruim como parece. O problema todo são naqueles serviços essenciais que o hospital presta, que nós vamos ter um corte drástico no nosso contrato. Mas para isso eu vou pedir que a Maria Eunice, que é a nossa diretora administrativa, que a Eunice esmiuçou todinho esse programa e tem condições melhores do que eu para poder didaticamente explicar para teus ouvintes. Bom, Nícia, eu não sei se tu te importa, mas o pessoal está dizendo que o teu microfone está um pouquinho baixo, tu pode falar um pouquinho mais alto, faz favor. Esse programa, você que está na administração do hospital, o que você percebe que vai impactar, o que tem de bom e o que tem de ruim nesse programa? Bom, Fábio, o programa ele não é ruim. Tá, a gente fez uma leitura muito prudente, muito responsável com relação a todo o programa. E ele é um programa muito bem estruturado, que considerou muitos pontos importantes neste momento, inclusive, de saúde da população que estão saindo de uma pandemia. Né? Ele organiza especialmente a área eletiva. Ele organiza muito bem esta estrutura, né, para assistência dos pacientes eletivos, os ambulatórios, é o que ele realmente só vamos traduzir para o nosso ouvinte. O que é eletivo? Eletivo são aqueles atendimentos que são agendados naquele ambulatório. Por exemplo, nós atendemos traumato, atendemos buco. Tá, tudo que é programado. Isso. Então eu vou fazer uma cirurgia geral, ele vai encaminhado para este ambulatório. Ok. Isso ficou bom, ficaria bom nesse sistema. Fica melhor do que o formato atual. Realmente, a organização, a destinação do recurso, ele fica muito mais objetivo. E até a programação financeira do hospital Perfeito. Em contratação fica mais claro. Ele organiza. Isso fica bom. Esse é o lado bem positivo. Ele incentiva, então, que se incentive a produção destes ambulatórios, tá? O que é que realmente a gente observa que precisa ser revisto no programa? Sim, vamos lá. Que o programa tenha uma sensibilidade um pouco maior para as portas de entrada. O que a gente chama de porta de entrada? É aquela disponibilidade, aquele serviço. Te dar um exemplo, hoje eu tenho uma estrutura de maternidade aberta para toda a população de toda uma região que demande assistência de parto. Tu tem uma estrutura... Se eu não tiver parto hoje, se eu não tiver uma gestante, casualmente a não tiver... A estrutura está paga, não está reduz o custo dessa estrutura? Não, né? Não. Então, realmente, isso tem que ser entendido como diferente daquilo que é planejado. Neste contexto é que nos traz uma preocupação, que é onde a gente ainda ontem mandou a resposta do hospital com relação a toda a análise do programa para o Estado e onde nós frisamos a importância de serem analisados. Inclusive, a própria Federação das Santas Casas já fez essa manifestação para o Estado. Mais ou menos parecida com o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Semelhante no quesito a preocupação das portas, porque é o que mantém as estruturas
funcionando, né? Uma Abertas porta, o pronto-socorro é uma atendimento. porta? É uma Porta de porta entrada, aberta. pronto-socorro. Pronto-socorro é uma porta de entrada. Isso. É um outro serviço que, tendo ou não tendo atendimentos, Isso. o serviço tem que estar pronto para atender. Exatamente. Isso chama-se portas. São as portas de entrada. Bom, e consequentemente, Eunice, por exemplo, entrou uma mãe, vai ganhar um nenê, tem lá na maternidade, toda a consequência do serviço de ambulatorial, de habitação, de leito, essas coisas todas, esse tudo vai derivar desse mesma porta de entrada, é isso? Isso começa no atendimento da gestante com dor. Né? Entendi. Eu sou gestante, estou entrando em trabalho de parto, ou muitas vezes complicação na gestação, uma infecção, um trabalho de parto prematuro. Tu procura onde? Tu vai na emergência obstétrica, que é a sala de parto do hospital. Sim. Dá uns exemplos assim para mim. Quais as portas de entrada tem no hospital? Nós falamos maternidade Urgência e emergência. Urgência e emergência. Isso. E a maternidade. São as duas portas. portas. Isso. São portas que tu não tem como brecar, eu digo. Não tem como dizer, não vou atender a mais de 10 pessoas. Não tem isso. Não tem como. Como tu é uma estrutura hospitalar de referência, isso. Chegando, tu tem que atender. De toda a região. Lembrando que a gente está falando de uma estrutura que está disponível para Camaquã e região de 9 municípios, né? Tá, então tu tem duas portas de entrada. Isso. E aqui, por que isso aqui impacta tanto? É isso que eu queria entender. Nós estamos falando assim, tu impacta todo um processo, um valor... Orçamento. Orçamento. Por quê? O modelo de contrato que existe até hoje, que o hospital possui um contrato, ele orçamenta as contas, o financeiro, ele financia, o SUS é financiado pelo governo do estado para atendimento de 80% da população, da disponibilidade do hospital para o SUS. Okay. De acordo com este programa, a gente já começa a ver uma observação nesse sentido. Deixa de haver o reconhecimento de que a instituição atende mais de 60%. Né, do SUS, que é o que a filantropia define, é a meta. que é a meta, né, para atender SUS, a disponibilidade do hospital. Só que nós atendíamos já muito mais tempo, 80%. E neste programa havia a complementação desse custo para atender 80% do SUS. Então, o que a gente começa a enxergar? Bom, não mudando isso, o que é que nós vamos ter que fazer? Readequar a instituição para este número, para este porte. Então tá. Então, no contrato inicial, tu tem que no mínimo atender 60%. Só que vocês atendem 80%. Essa diferença é subsidiada pelo SUS. Isso. E financiada que pelo organiza as contas do hospital, essa diferença. Agora, tu não tendo esta... eu vou ter que fechar mais coisas, né? Como é que você vai cortar gastos? Eu tenho uma estrutura, prejudica estas portas. Por exemplo, no financiamento da porta de entrada, no formato e no modelo atual, no incentivo para manter a porta aberta pelo Estado, na emergência eu vou deixar de ter traumato. Aí eu te pergunto, vocês evidenciam, né, e divulgam a quantidade de acidentes, sem contar os acidentes domésticos, quedas de idosos, de pacientes que ocorrem diariamente. Para onde que esses pacientes vão? Eles vão deixar de ser atendidos no hospital. Vocês vão ter que reorganizar a porta de entrada para ajustar. Isso preocupa. Bom, e que impacto financeiro vocês assim estão calculando que, por exemplo, o hospital aqui poderá ter de recurso a menos no futuro? Bom, de acordo com a notificação que nós havíamos recebido do Estado, nós estamos falando de uma redução de 60% do recurso de orçamento. Tá. O que é em valores isso? 60%, a gente está falando em torno de R$800 mil a mês menos. Mensal. Ou seja, para manter fazendo, que já estava curto, né? Porque o programa,
ele foi estruturado há muitos anos atrás e Sim. desde então, todos os serviços que foram oferecidos, financeiramente a gente sempre havia recebendo cortes por mudança de governo, por reestruturação, pela situação financeira de crise de Estado, e enfim. as tabelas de SUS também Não existe, não tinha Exatamente. nem atualização de valores. Não tem. Bom, mas em contrapartida, na sistema eletiva, há algum incremento financeiro para compensar Sim, isso? financeiramente, olhando pela análise eletiva, é aquilo que eu te falei. A gente pode pensar em estudar e implantar até mais serviços na linha de cuidado eletiva. Sim, mas são que é uma como... linha planejada. Mas é bem isso aí. É bem diferente. Olha... São coisas diferentes. O Estado está te impulsionando a produzir mais, e isso é bom para a comunidade na linha ambulatorial. Excelente. Que é a área muito boa do programa. Que bom que vocês têm essa percepção que daqui a pouco tu vai poder produzir mais serviços que hoje tu estava até reticente em função de custos e coisas. Perfeito, mas como uma empresa, o hospital tem que ser bem responsável e prudente com relação ao que a gente vai manter funcionando. Nós temos uma obrigação perante ao Ministério Público das fundações que define que o hospital não pode ter mais prejuízos. Então, a gente tem que analisar muito bem. A gente acredita que isso ainda vai ser revisto, vai ser repensado, vai ser discutido. Vocês já notificaram a Secretaria de Estado... Com relação às nossas considerações. E o Estado, vocês acreditam que o Estado pode, daqui a pouquinho, dizer o seguinte, não... O Hospital de Camaquã é diferente dos outros, vou trazer um contrato diferente, ou isso tu acha assim, eu tô falando de questão macro. Sim, acho que sim, eu acho que tudo que é rígido demais quebra, né? E a gente está falando de algo muito peculiar, muito específico, que é um hospital numa região de abrangência muito grande, ou seja, a gente não tem outro hospital para a população buscar assistência. Então a gente tem que conversar. Acho que a gente precisa conversar. Estado, construção desses programas, não acho que seja nada impossível de ser resolvido. Pois é, eu não me lembro dessas questões de contrato, né, gringo? Que é assim, fazer... Porque eles geralmente largam linhas gerais, né? Eu não me lembro se esses contratos podem ser adequados de acordo com a situação de cada região. Sempre foi assim, né, Fábio? Nossos contratos eram... adequado às condições do hospital. Claro que muitas vezes a gente teve cortes, né? A gente trabalhou nesse sentido. Vou te dar o exemplo agora mesmo do serviço nosso de unidade intensiva de tratamento, a UTI, né? Pois é. Nós recebemos um recurso que achávamos, por não ter experiência, né? Nem nós, nem o Estado, em lugar nenhum tinha experiência, que essa pandemia ia chegar ao volume que chegou. E os recursos financeiros foram tão insuficientes que nós, de março do ano de 2020 a maio de 2021, nós estamos acumulando um prejuízo de 6 milhões de reais, né? Esse dinheiro fez falta ao hospital, esse dinheiro poderia ser empregado em outras áreas dentro do nosso hospital, e nós tivemos que canalizar para essa assistência. Esse assunto da UTI é um assunto interessante. Eu me lembro lá em abril ou maio do ano passado, né? Nós falando sobre isso, o município também se predispondo a entrar com valor na UTI, mas sempre, eu me lembro há muitos anos, né, gringo, que a gente fala, pô, Camaquã tinha que ter UTI, mas aí sempre dizia assim, não, o problema não é comprar os equipamentos, o problema é manter a coisa funcionando. E hoje vocês estão, eu até casualmente hoje eu não abri os números que tem. Quantos leitos UTI tem ocupado hoje? Olha, hoje eu não observei, mas ontem... 5, 6 pessoas? Não, nós tínhamos 8 ontem. Fábio, e uma coisa, aproveitar o gancho que tu falaste aí, é que muitas vezes a gente é penalizado com críticas que esses números podem ser manipulados. E eu sempre uso um termo que já de muito tempo, que nós temos, nós somos fiscalizados, nós somos olhados por diversos setores que analisam nossos números. E não existe a caixa preta do hospital, Fábio. Tu bem sabe que nós tratamos com gente idônea lá dentro e é tudo transparente, Fábio. Não tem como manipular de jeito nenhum. A própria Secretaria de Estado vem e faz auditoria nos nossos números. Quer dizer, então não tem como manipular. Eu vim no assunto da UTI aqui, porque eu acho que é interessante, Gringo, porque nós agora vamos... A tendência, né? Tendência de diminuir o pessoal na UTI. Claro.
E o hospital, obrigatoriamente, tem que pensar o seguinte: se o Estado deixar as UTIs em Camaquã, os equipamentos da UTI, já está havendo um outro problema. Como sustentar uma UTI aberta em Camaquã? Nós vamos ter que destinar alguns leitos para o Estado, né? E o restante dos leitos para particular e convênios, né, Fábio? Para poder se sustentar. Pois não. Para te confirmar, acabei de confirmar com a minha colega que está lá no hospital, nós estamos neste momento com 6 pacientes na UTI. Tá, eu me lembro bem disso aqui, a questão de como vai manter uma UTI. A UTI boa, a UTI funcionando legal é 10 pacientes. Isso. Agora tu tem 6 pessoas, remunerado 6 pessoas. Neste ou modelo, nesse caso não. é 100%? Neste caso específico da UTI Covid do nosso hospital, a gente ainda recebe os 10 leitos. Que bom, que bom. É a ocupação total. Mesmo assim, que vai compensar um pouco, né, daquele Até porque custo. com a diminuição de pessoas indo para os leitos de UTI, as despesas também começam a diminuir, né? Os medicamentos mesmo começam a diminuir, então já tem uma redução de gastos. Que coisa, né? Faz funcionar, tem um custo maior, acaba dando um problema. Diminui, tu tem um outro custo com a máquina pronta para atender. Fábio, preferência não atender, mas tem a máquina pronta para atender. Fábio, tu sabe que a gente já está há alguns anos à frente da administração do hospital, da diretoria, e eu não recordo de nenhum dia ser igual ao outro. Todos os dias é um dia diferente. Não é fácil. E essa crise que nós vivemos na saúde, Fábio, aqui eu quero fazer também uma parte, no ano de 2013 eu recordo que o nosso superintendente na época, o Antônio Mar Machado, esteve numa reunião, num congresso em Brasília, para acompanhar essa situação da saúde em todo o nosso país. E ele veio de lá e nos disse: olha, se está ruim, vocês se preparem que vai ficar muito pior no decorrer dos anos. E está aí, infelizmente, o que ele escutou de fato era verídico. Fábio, e também aqui uma parte também da nossa UTI, que tu falou que há muitos anos a gente tentava ter a UTI. Tu recorda que isso era desde o tempo do Napoleão, né? Não, antes disso, Paulo Costa tentou botar isso. O doutor Monteiro veio para Camaquã para implantar. Pois mas foi na depois do Napoleão foi a construção, a reforma daquele prédio ali, né? Exatamente, onde hoje Me lembro, botaram até uma faixa aqui, breve UTI, né? Era um sonho de todo mundo, né? Era um sonho, né? E se concretizou, né? Tomara que continue desta maneira para servir a nossa Camaquã e na região aí. Maria Eunice, e nós vamos tentar o contato com a Secretaria de Estado para tentar entender o outro lado, até para a gente poder intermediar. Eu me lembro que o deputado Marco Vinícius também já contatou para nós aqui desse assunto, que está preocupado já com esse assunto, mas o que se quer é evoluir. Eu tenho absoluta certeza que daqui a pouco esses projetos que o Estado faz, ele tem que perceber a tua dificuldade de cada setor, porque daqui a pouco tem um hospital que trabalha muito mais noutra área. Isso. Daí em hospitais que daqui a pouco tem aportes municipais aqui dos municípios vizinhos. Exatamente. Cada região é diferente. Né? Aqui eu não sei como é que está isso, né? Mas os municípios muitas vezes têm a sua verba destinada para a saúde do município, para transporte e não para transpor para o hospital parte do dinheiro. Sim. Então a gente sabe que tem essa é bem difícil. É bem né? difícil de fazer. Realmente nós acreditamos que está começando uma série de encontros agora com o próprio Estado, isso por conta de vários hospitais, para ser revisto, né? O que não está contemplado no programa. Aquilo que não tiver contemplado, a gente também tem que ser objetivo que nós precisamos resolver, né? Resolver significa o que é que vamos continuar poder fazendo. Porque como manter a estrutura, né, Fábio? O que a gente faz com o funcionário e com o médico para trabalhar sem receber, com a compra do material e do medicamento? Pois é isso que eu te perguntar. E se o hospital, assim, não, eu não quero fazer um contrato novo? A gente fecha a porta. Não tem aceitar ou não aceitar? A medida como foi colocada, ele está decidido. Ele vai funcionar desta forma. Existem movimentos de vários outros hospitais que a gente está vendo da região metropolitana, inclusive, que estão avaliando a questão de ajuizar. A gente não chegou ainda neste nível. A gente acha que dá para sentar e conversar.
Nós somos um hospital que se sente muito sozinho aonde a gente está. Nós não temos nenhum outro hospital, muitas vezes, para compartilhar uma opinião, entende? A gente se eu preciso de um especialista, eu tenho que chamar alguém de fora, porque além dos especialistas que a gente tem, eu preciso buscar. E isso não é de graça. Entendi. Né? Então a gente precisa... Mas é interessante essa oportunidade de nós conhecer e de falar para a turma aqui justamente sobre essa questão do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Mas nós vamos tentar, de alguma forma, entender um pouco mais junto ao Estado. Fábio, na verdade, assim, ó, a gente está sabendo que o nosso executivo, o nosso prefeito de Camaquã também está preocupado com isso, está empenhado em nos ajudar, e nós contamos com o apoio do prefeito, que sempre que a gente precisou, abriu as portas para a gente ter esse diálogo, né? E posso te afirmar que essa parceria a gente conta não só com ele, como também com os outros prefeitos da região. Os outros prefeitos também têm que abraçar esta causa. Não é só o prefeito de Camaquã que vai abraçar isso. Não, é a cidade 7. Gringo, obrigado pela presença, viu? Maria Eunice, obrigado pela presença. Agradeço. Sucesso para vocês.